Bom dia, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo uma palavra de Deus, já grata a Deus pela oportunidade e deixando uma palavra para o meu e para o seu coração nesta manhã. E a palavra se encontra em Lucas, capítulo 5, mas no versículo 27, né? Que se trata da mulher do fluxo de sangue. E diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas vestiduras, né? Essa mulher, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, né? E os médicos já tinham desenganado ela. Ela tinha gastado todos os seus bens, né? À procura da sua saúde e não teve êxito, né? Então ela ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar. E ela mesmo debilitada, ela imaginou, apenas se eu só tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada, né? E assim ela pensou e assim ela fez, né? Ela rompeu a multidão e tocou na orla do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus falou: quem me tocou, né? E os discípulos disseram: mas mestre, a multidão te aperta e tu diz quem me tocou? E ele disse: não, mas alguém me tocou diferente. Então a mulher falou, né, que tinha sido ela, né? E, e o Senhor Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te salvou, né? Seja curada. E ela sarou, né? Ela foi sarada porque ela enfrentou a multidão, rompeu a multidão e tocou nas vestes do Senhor, mesmo debilitada, né? Mas eu quero ir mais adiante um pouquinho, que eu quero também, é em Marcos também. Marcos capítulo 10, mas no versículo 46, que se trata do cego de Jericó, né? Aí eu vou ler aqui um pouquinho no 47, que diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré que passou, ouvindo que era Jesus de Nazaré, passou a clamar, né? Passou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego também, ele estava à beira do caminho, né? Ou seja, praticamente no caminho. E ele ouviu aquela multidão de pessoas, né, falando, né, seguindo Jesus, que onde Jesus passava, aquela multidão seguia Jesus. E ele falou: quem vinha aí? Disseram: Jesus de Nazaré. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então a multidão tentou parar ele, né? Uma pessoa disse: cala a boca, cego, né? Aonde que o mestre vai te ouvir no meio de tantas pessoas, né? E desde que o Senhor já tinha ouvido ele há muito tempo, né? E o Senhor Jesus disse: quem me chama, né? E disseram: um cego aí, né? Disse: busque ele até aqui, né? Então levaram ele até Jesus. E ele perguntou o que quer, né? E ele disse que queria ver, né? E o Senhor disse: veja, né? A tua fé te salvou. E naquele momento, né? O cego enxergou e caminhou com Jesus no caminho, né? E o que eu quero dizer para mim e para você com esta palavra, né? Porque se nós não romper a multidão nos para, né? A multidão nos rompe. Nós temos que romper a multidão. Aquela mulher, se ela não tivesse rompido a multidão, ela não teria tido a sua vitória, né? O cego também, né? Se ele não tivesse rompido aquela multidão, e a multidão ainda tentou parar ele, né? Falaram que Deus não ia ouvir ele, que o Senhor não ia ouvir ele, né? Mas ele recebeu a sua vitória. Então, rompa a multidão. Eu não sei qual é a multidão que você tem medo de romper. Se é a multidão do medo, a multidão de pregar o evangelho, né? A multidão da timidez, né? A multidão de enfrentar, né? O medo paralisa, o medo para o ser humano. O medo, ele para o ser humano. Então, a gente precisa enfrentar a multidão para que nós tenhamos a nossa vitória.
Ah, mas o mundo está perto de se acabar, o mundo está se acabando, sim. Ah, mas Jesus está perto de voltar, sim. O importante é nós não tirar o foco de Jesus, né? Mas temos que viver. Ainda estamos vivos, você ainda está vivo, né? Então, os vivos louvam o Senhor, os mortos não louvam o Senhor. Então, você ainda está vivo. Busque o seu objetivo, busque a sua vitória. Não perca as oportunidades. O cego não perdeu a oportunidade, a mulher do fluxo de sangue também não, mas foi preciso romper a multidão. Se você não romper a multidão te paralisa, né? Você tem que romper a multidão, seja do medo, né? O medo ele paralisa muito a pessoa, né? O medo, né? O medo de se expressar, o medo de pregar o evangelho, né? O medo da timidez, né? Então a gente tem que perder esse medo e enfrentar a multidão, buscar os seus objetivos, buscar um estudo, né? Buscar, se você não for casado, querer se casar de novo, se case, busque um casamento, né? Mas faça alguma coisa, faça faculdade, busque algo para a sua vida, porque você está vivo, né? Estamos vivos. Então, enquanto estamos vivos, a palavra do Senhor Jesus diz, enquanto tem vida, tem esperança, né? Não podemos tirar o foco de Jesus, né? Mas podemos ser felizes, buscar a nossa felicidade. Porque a palavra de Deus diz, né? Se nós buscarmos a palavra dele e viver de acordo com a palavra dele, comeremos o melhor dessa terra. E essa terra tem muita coisa boa para nos oferecer. Assim nós rompa a multidão, né? Rompa a multidão do medo, principalmente, né? Do medo de enfrentar, né? Lutar pelo seu objetivo, chorar por ter lutado, não chorar porque não lutou, ficou de braço cruzado. Chore por ter lutado. Não lutei, mas eu não consegui, mas lutou, né? Então chore por lutar, rompa a multidão. Não deixe a multidão lhe paralisar, né? Então eu deixo essa palavra para o meu e para o seu coração nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha família, né? E fiquem na paz do Senhor Jesus, né? Tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.